Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar 3 matérias como de praxe aqui no canal, mas hoje não é notícia ruim, tá galera? Hoje são notícias boas, tá? Embora a primeira notícia não seja lá uma situação muito agradável, eu espero que o desfecho dessa notícia seja uma boa notícia aí, tá? E esse vídeo aqui é pra aquela galera que fala, mas só tem notícia ruim, só posta vídeo de tragédia. Não. Tá? Eu só posto vídeo de tragédia quando eu tenho que noticiar as tragédias, mas hoje é um vídeo com boas notícias, tá galera? A primeira delas é um caso aí de um exchange, né, chamada CoinExt, tá? E não é CoinExt, tá? Porque é muito parecido o nome. Uma se chama CoinNext, tá? E a outra em português brasileiro se chama CoinX, CoinExt. E aconteceu o seguinte, tá galera? Essa CoinExt, tá? Essa CoinX foi processada aí porque ela meio que estava atrasando pagamentos, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre isso nesse vídeo. E acontece o seguinte, o dono lá dessa exchange, né, um dos sócios da exchange teve aí sua casa bloqueada, teve sua casa penhorada, e caso a situação não se resolva, ele pode perder esse bem, tá? Então ele vai ficar aí pobre e esse imóvel aí custa atualmente mais de R$1 milhão, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre esse caso, mas vou comentar também o caso aqui também da Rússia, né, que meio que tava aí com um tipo de abordagem muito forte para cima das criptomoedas, queria proibir completamente as criptomoedas, acabou se manifestando até semana passada contra a Libra, mas algumas pessoas falam, Rodrigo, mas a Libra não é criptomoeda, cara. Mas é classificada, é categorizada como. E ela também estava meio que indo para cima ali do Bitcoin para quem fazia trade de criptomoedas, mas parece que a Rússia voltou atrás. O que foi que gerou aí essa mudança de pensamento, tá? Eu vou comentar sobre isso com mais detalhes e eu garanto que essa notícia é muito interessante, tá galera? E tem também o fato de que bancos centrais vão poder aí meio que armazenar criptomoedas, né? No caso, um poder não, estão planejando poder. Tá? Porque ainda não era algo confirmado, mas já está indo assim, muito maior do que a especulação que foi anteriormente, porque cerca de meses atrás se cogitava já essa possibilidade, só que agora essa possibilidade aumentou bastante e de fato tá para se tornar aí uma realidade segundo aí alguns analistas. Então, olha, será que os bancos centrais estão aderindo ao Bitcoin, estão aderindo às criptomoedas? Então será a vitória das criptomoedas? Veja tudo isso aqui nesse vídeo. Se eu fosse você, eu ficaria até o final, tá? Mas falando pra você que é novo aqui no meu canal, tá caindo de paraquedas aqui, eu peço pra você que se inscreva caso não seja inscrito, que todo dia tem vídeo novo, tá? Já vai dando logo like e compartilha com geral inteira. Caso você queira ir trocar uma ideia comigo, o WhatsApp do canal vai estar aqui embaixo na descrição. E se você por algum acaso também quiser participar de um grupo de discussão lá no Telegram, o link também vai estar aqui embaixo, tá galera? Agora vamos comentar sobre esse caso aí da exchange, né? O sócio teve aí a sua casa, vai perder a sua casa. O que vai acontecer, Rodrigo? O que será que vai acontecer? Quais são as possibilidades? E também, para quem não sabe da história, o que foi que aconteceu até agora? Acontece o seguinte, essa exchange, a CoinExt, ela foi deixando de fazer o pagamento das pessoas, as pessoas solicitavam ali os saques, tá? E quando eu falo empresa fazer pagamento, não é empresa de investimentos, entre aspas, não é empresa de pirâmide financeira, não. É uma exchange que ela estava ali tendo sua atividade correta, só que a partir de determinado ponto. Não sei se foi por causa de uma alta demanda ali de saques, não sei se foi por algum tipo de problema de gerência da própria criptomoeda, da própria exchange, perdão. Os saques foram acabando se acumulando e foram atrasando os saques bastantes e tipo a galera já foi meio ficando preocupada com isso, porque quando se fala em relação a criptomoedas, a maioria de vocês já sabem que tem muito tipo de fraude. E lembrando, não estou dizendo que essa empresa é fraudulenta. Obviamente, há uma forte suspeita de que haja fraudes em relação ao funcionamento dessa exchange em si. Mas tudo ainda está no campo da suspeita. Não tem nenhum tipo de comprovação de que a empresa seja uma empresa fraudulenta, tá? Só que o juiz ele foi sabido, ele foi esperto. O que ele fez? Ele foi lá e requereu ali o bloqueio do imóvel do cara, que foi avaliado durante a compra em R$800 mil, no caso de um dos sócios, né? Não sei se tem mais sócios, quantos sócios são, mas pelo menos um sócio aí levou uma porrada muito forte. E tipo, hoje esse imóvel está aí cerca de, segundo a valorização atual, né? Ele está avaliado aí em mais de R$1 milhão. Então, Rodrigo, o cara pode ser rico. Tudo bem, pode ser rico, mas qualquer pancada, ainda mais uma pancada dessa, um imóvel milionário como esse, isso aí é uma forte pancada neles, tá? E tipo, o cara sentiu tanta pancada que se não houvesse ali o bloqueio daquele bem, o cara nem iria ali à audiência que o juiz marcou. A ação seria julgada à revelia e o cara não teria ido. E o cara foi, então você vê que já tem um certo desdobramento dessa ação. E foi essa uma das intenções do juiz,
ao bloquear o imóvel. Obviamente ainda é uma decisão aí cautelar, né? Ainda pode haver algum tipo de reversão judicial, um revés judicial, mas pelo menos o cara foi ali no tribunal, acabou ali tendo que se explicar. E o seguinte, com esse tipo de ação, o juiz também lhe garante que a ação, no caso que o processo ali se dê até o final, que o cara não se desfaça ali do patrimônio, não oculte aquele bem, né? Porque ele poderia vender aquele bem, aquela casa dele, não sei se é uma casa ou um apartamento, mas poderia vender aquele imóvel e acabaria ali torrando dinheiro. E com isso meio que fica segurando ali o cara para pagar ali, indenizar os clientes, e tomara que os clientes sejam indenizados aí. E galera, é o seguinte, eu trago esse tipo de notícia aqui, tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o exchange. E tipo, não tô fazendo propaganda de nenhuma exchange aqui, tá? Já deixando bem claro isso. Quando eu tiver assim um tipo de opinião bem formada em relação a algum tipo de exchange, assim, sendo anunciante ou não, se for uma exchange excelente, se for alguma coisa confiável que eu possa ali colocar aquela marca aqui no meu canal, eu posso falar, olha galera, vai nessa porque essa aqui tem grandes chances aqui de ser confiável. Tá? Mas enquanto não houver isso, a gente sabe que em relação a criptomoedas há aí uma desconfiança muito grande, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se associa, porque de fato as fraudes acontecem em muitos casos, e não estou falando que esse caso aqui foi um caso de fraude, tá galera? Mas estou dizendo que em relação a criptomoedas existem muitas fraudes. E bem, algumas pessoas podem ficar meio que na dúvida aí e passarem a se perguntar, mas pô Rodrigo, como é que uma exchange assim que poderia se apresentar fraudulenta, as pessoas vão e contratam ela? É o seguinte, olha só, eu vou explicar para vocês. Nenhuma exchange vai colocar lá um banner falando sou fraudulenta, pratico fraude, né? Então meio que muitas pessoas aí, principalmente principiantes no mercado, meio que dão um tiro no escuro, entendeu? E tipo, ela até meio que apresentou uma garantia quando começou a lidar os primeiros problemas. Ela falou que pagaria uma determinada quantia de pessoas em X reais durante um determinado tempo. Tá? E obviamente já tem gente fazendo já um tipo de comparação, né? Um tipo de traçando paralelos entre esse caso e o caso do Bitcoin Banco. Mas eu já deixo muito bem claro aqui, e tá, assim, não tô com nenhum tipo de parcialidade nesse vídeo, não tô defendendo nem acusando a Bitcoin Banco, né? A Negocicoins, que é a exchange do Bitcoin Banco, principal delas. Acontece o seguinte, são casos distintos, tá? Embora a situação de fato possa parecer muito parecida em alguns aspectos, tem suas particularidades, porque no caso do Bitcoin Banco, da Negocicoins, envolve ali arbitragem, teve problema ali de duplicação de saque, né? Pessoas que sacarem duplicado, e nesse caso não, tá? Então, de fato, tem coisas muito parecidas, tá? E pode também ser que leve aqui um desfecho parecido como esse, até porque tem ações aí no Bitcoin Banco na justiça, inclusive que já estão penhorando ali com certas quantias. Então tem suas similaridades, mas não é 100% igual. Então tomara que essa situação se resolva logo e as pessoas aí tenham o seu dinheiro, tenham os seus saques aí ressarcidos, digamos assim. E se o cara cometeu algum tipo de fraude, que ele pague na justiça, tá? Porque eu não tô também tratando o cara como um coitadinho. Se ele foi um criminoso, ele que arque aí com as consequências dos seus atos, tá? Agora vamos falar também, tá galera, sobre o caso aqui da Rússia poder flexibilizar ali as regras em relação ao Bitcoin. Tá, porque o parlamento russo está até para votar recentemente aí um projeto lá no parlamento, né, sobre a regulamentação de criptomoedas, que viria aí a restringir bastante meio que a atuação ali das pessoas com criptomoedas, inclusive traders de criptomoedas, entre elas o Bitcoin, que poderia ali ter sua atividade meio que comprometida, inclusive quase que proibida, exatamente. Só que acontece o seguinte, meio que na surpresa ali de algumas pessoas, de forma ali meio que admirável, digamos assim, né, de forma ali meio que inacreditável, o burocrata russo, né, ele meio que o vice-ministro, melhor dizendo, o vice-ministro da Rússia, ele falou o seguinte, para quem quiser fazer trade de criptomoedas, não vai haver nenhum tipo de proibição. E ora, em meio a um cenário tão turbulento, tão catastrófico como esse, uma notícia dessa não deixa de ser uma boa notícia, tá galera? Obviamente que ainda não é uma decisão aí que está sendo 100% aí dado certeza, não está 100% ratificada ainda pode ali haver algum tipo de ajuste, eles podem voltar atrás ainda, não é algo 100% certeiro, mas já é aí um tipo de luz no fim do túnel, e obviamente a regulamentação das criptomoedas e do Bitcoin vai acontecer lá, tá? Meio que com quase 100% de chance eu afirmo isso, porque embora a coisa aí esteja meio que aliviada, não foi o total paraíso, tá? Mas mediante ao inferno que estava antes, mediante aí as possibilidades horríveis que estava para acontecer, olha, já foi um certo alívio.
E por que que isso aconteceu? Agora saindo um pouco aqui da matéria, a matéria não comentou sobre essa possibilidade que eu agora vou colocar minha opinião pessoal aqui na mesa. Por que os caras decidiram voltar atrás? Simplesmente por motivos econômicos. A Rússia está passando por sanção aí lá dos Estados Unidos, a economia deles não vai bem. Os caras podem estar pensando aí em ganhar dinheiro com impostos. Exatamente. Os caras veem, olha, tem traders de criptomoedas que são bons, e geralmente russos, indianos e chineses são bons nisso. E aí, se os caras fizerem uma boa grana, o governo russo vai poder morder a sua fatia. Outra coisa, eles estão querendo ali lançar sua própria criptomoeda, a criptomoeda estatal russa. E aí, se eles colocarem um medo na população, meio que demonizar as criptomoedas, isso pode sair um tiro no pé deles, porque a própria população, uma parte dela que é meio amadora, que não conhece sobre criptomoedas, pode pensar que toda criptomoeda é igual. Pode pensar que toda criptomoeda é um Bitcoin, tá? E aí, como muitos pensam, né, que todo criptomoeda é Bitcoin, não é assim. E aí poderia meio que até manchar, só agora segundo a minha visão, tá? A imagem da criptomoeda estatal deles. Outra coisa é o seguinte, aqueles que se sentissem ali meio que aviltados com essa ação do Estado, né, e querer proibir as criptomoedas e o trade, aqueles que já entendem, aqueles que são traders, poderiam se sentir revoltados e boicotar a criptomoeda do Estado. Poderia ali meio que em algum tipo de ação de protesto boicotar a criptomoeda, e aí a criptomoeda ficaria menos usual. Então assim, essas são as possibilidades que eu acho que possa ter ocorrido para que essa medida fosse tomada, para que eles voltassem atrás, porque é o seguinte, político não dá ponto sem nó, tá? Pode ser aqui no Brasil, na Rússia, em qualquer lugar, na PQP, ele não dá ponto sem nó, tem ali seus interesses. Então eu particularmente acho que tenha isso que tenha acontecido, tá, galera? Bem, de qualquer forma, é uma boa notícia tendo interesse ou não, e tomara que os interesses deles se coincidam cada vez mais com os interesses aí dos criptoentusiastas, para que o mercado melhore cada vez mais. Inclusive, falando sobre interesses, já vamos falar aqui sobre os bancos centrais agora poderem aí armazenar criptomoedas. Exatamente. Como assim, Rodrigo? Exatamente. Há meses atrás, aqui no próprio canal Grana no Bolso, já mencionei essa possibilidade que os bancos centrais possivelmente já estão fazendo aí meio que a tutela, fazendo aí o armazenamento de criptomoedas. Exatamente, porque os caras ali, eles podem demonizar o Bitcoin, outras criptomoedas, mas eles não são burros, eles não são idiotas. Eles podem ser babacas, mas eles não são idiotas, tá? Ele dá aqui um baile em todo mundo. E a partir do momento que eles vislumbrem ali alguma oportunidade de ganhar dinheiro, eles vão fazer isso sim, vão fazer o armazenamento e vão fazer ali negócios com criptomoedas sim, tá? Pode ficar ciente disso, até porque isso é o futuro. E bem, é o seguinte, vocês sabem que todo tipo de ação tem uma consequência. E esse foi o tipo de ação que obviamente está sendo ainda cogitada, está sendo apenas uma conjectura, não é nenhum tipo de declaração oficial de Banco Central, tá dizendo, nenhum tipo de Banco Central está dizendo que está guardando criptomoedas, até porque se eles estiverem guardando, tiverem em planejamento de guardar, eles não vão falar. Pode ficar tranquilo, pode ficar ciente disso, tá? Então, acontece o seguinte, alguns analistas analisaram essa possibilidade e a consequência disso, o desdobramento disso, é que o Bitcoin está se tornando aí tá para se tornar aí a nona maior moeda, quando se fala aí em valor no mundo, tá? E quando eu falo em valor, não é valor unitário, porque obviamente o Bitcoin vale mais que qualquer moeda fiduciária aí do planeta. Tá, mas eu falo em valor total, porque é o seguinte, se você pegar aí toda a quantia aí em dólares, no caso, se você pegar todas as notas de dólares, o dólar total ainda vale mais do que o Bitcoin total, tá? Infelizmente essa é a realidade. Mas acontece o seguinte, muitas coisas estão mudando e o Bitcoin já se tornou a nona, já está para se tornar a nona maior moeda mesmo, tá? Agora eu não falo somente de criptomoedas, mas a nona maior moeda do planeta. Já passou o real aqui do Brasil e passou muitas moedas de outros países, tá? E em breve aí, em cerca de menos de uma década, possa ser que ultrapasse todas as outras moedas, caso não surja também outra criptomoeda aí que bata o Bitcoin, que eu acho muito difícil acontecer, pelo menos a curto prazo, mas caso continue a tendência, o Bitcoin possa se tornar a maior moeda de fato aí em valor, né? E quando a gente fala em valor, a gente trata de supply, a gente trata aqui da quantidade total. Obviamente, essa ação, se de fato os bancos centrais estiverem já planejando guardar criptomoedas, isso vai se refletir no futuro e vai também aumentar, vai ser um efeito em dominó, no caso, é um ciclo, eles guardam criptomoedas, as criptomoedas se valorizam, eles vislumbram mais oportunidades ainda de se ganhar com criptomoedas e vão guardando mais, isso vai gerando um efeito em cascata até que chegue ali um certo ponto de saturação e aí pode ser que até diminua um pouco de valor, mas até que isso aconteça, eu creio que vai demorar muito, tá?
Pois é, galera, essas foram aqui as notícias de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.